Bom, para falar sobre jornalismo de dados e o terceiro setor, eu chamo agora ao palco a Cecília Oliveira, que é jornalista investigativa, dedicada à cobertura do tráfico de drogas e de armas e da violência. Ela é cofundadora do Intercept Brasil, diretora e fundadora do Instituto Fogo Cruzado e diretora da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE. Cecília, por favor. E o nosso próximo convidado é o Pedro Burgos. Ele é coordenador do Master em Jornalismo de Dados e Data Storytelling do INSPER, onde também é professor de comunicação do setor público. Formado em comunicação social pela UNB, ele é mestre em jornalismo social pela City University of New York. E, nos últimos anos, ele tem aliado a comunicação e programação de dados em diversos projetos, como o Impacto.jor, financiado pelo Google News, e o Núcleo de Inteligência de Dados do INSPER, que ele também gerencia. Pedro. Eu sou o Pedro, um homem branco. Aqui eu trabalho no INSPER, eu estou sentado, vestido aqui de roupa de Faria Limer um pouco, como deveria. E eu acho que um dos assuntos aqui, né, da mesa era um pouco... Muitos das pautas que a gente lida, né, são pautas com dados, né? Com informações. A gente está vendo um monte de pautas com novos dados do IBGE e coisas assim. Mas eu queria falar um pouco, que você contasse a sua experiência, que foi de fazer um produto absolutamente sensacional, né? Em 2016, o Fogo Cruzado, quando você decidiu que existia um tema super importante, mas que não existiam dados para a gente falar. E como que a gente faz para fazer reportagens baseadas em evidências, em dados, quando eles não existem? O que te motivou e o que você fez? Então, conta um pouco disso. Boa pergunta. Só essa pergunta a gente pode ficar aqui até amanhã. Boa noite, gente. Eu sou Cecília, estou vestida com um macacão preto, uma blusa um pouco colorida, sou uma mulher negra de pele clara, estou com o cabelo para cima e o usual batom vermelho. Essa pergunta é ótima, Pedro, porque ela cabe dentro de um pedaço da minha vida muito específico. 2016 foi um ano assim que, meu Deus, hoje eu estou trabalhando muito, mas naquela época acho que eu estava trabalhando mais, porque era um período onde a gente estava na boca das Olimpíadas, ressaca da Copa do Mundo, o Rio de Janeiro na capa de todas as revistas como o melhor lugar do planeta para se viver. E naquela época eu vinha já há 2 anos e pouco trabalhando com um jornalista inglês chamado Misha Glenny para poder escrever a biografia do Ném da Rocinha. Então, eu fazia pesquisa para esse livro. E uma das coisas que a gente precisava fazer era contextualizar o cenário de onde acontecia tudo que estava sendo narrado no livro. Então, a gente começava a falar desde quando foi introduzido o primeiro fuzil no tráfico e depois na polícia militar, até, né, ali onde estava sendo ambientado, até a prisão do NEM. E uma das coisas que faltavam ali era, mas como assim a gente não vai falar de tiroteio nessa cidade, né? Como assim? E ali, duas pontas minhas se cruzaram, porque eu estava trabalhando no livro e incomodada com o Rio que estava sendo noticiado, porque eu andava pela cidade, ficava presa em tiroteio, todo mundo ficava preso em tiroteio, e nada daquilo aparecia na grande mídia mais. Porque estava todo mundo muito feliz com aquela capa da Economist, com Cristo voando. Era aquilo ali que as pessoas estavam querendo acreditar que estavam vivendo. E eu me lembro, naquela época, que eu vi uma capa do jornal Voz das Comunidades, e aí me apego aqui com o Tony sobre a importância
da comunicação com as pessoas que vivem a cidade, que transitam a cidade, porque aquele jornalismo não estava sendo visto. E tinha uma capa do jornal Voz da Comunidade que era: estamos há 100 dias sob tiroteio. Então, assim, estava tendo tiroteio todos os dias há 3 meses. E ninguém estava falando disso. E a gente estava no meio das UPPs e todo aquele debate, né? Sérgio Cabral era capa da Veja, Beltrame era o homem do ano em vários prêmios. Eu falei, gente, como assim, né? E ali nasceu essa ideia do tipo, eu estou vendo todo mundo falando sobre tiroteio no Facebook. Facebook, naquela época, eu usava muito ainda. E, naquela época, eu via as pessoas falando... Eu comecei a contar o que elas falavam, contar literalmente. Fiz uma tabela, ia contando por dia ali quantos tiroteios eu via relatado. E dava uma média ali de 7, 8 por dia. E, obviamente, que aquilo ali era só a minha TL. A gente sabia que tinha muito mais coisa acontecendo. Então, aquilo ali foi a sementinha do Fogo Cruzado, unindo esse lado de cidadã transitando e jornalista não vendo a realidade, e também a necessidade de contextualizar a violência para um produto jornalístico. Agora, conta como que você faz essa ponte, assim, porque a gente tem toda essa questão que é mal resolvida mal resolvida na cabeça de alguns, né, de jornalismo e ativismo, digamos assim, né, porque você viu uma necessidade, em parte porque o assunto era mal coberto, mas também em parte porque você estava incomodada com aquela realidade, né, não apenas com a falta de cobertura da realidade em si, imagino, né, e você como que você pula, digamos assim, não é um pulo rápido, eu imagino, né, de contar os tiroteios na timeline, até, enfim, se aproximar de grants, organizações que poderiam financiar e transformar aquilo numa coleta estruturada de dados, e depois, enfim. Eu sei que, como você falou, a gente pode passar 3 horas falando nisso, né, e eu recomendo, né, para quem não conhece, o Fogo Cruzado, que é só uma das obras aqui, mas como que você faz, né, esse pulo de começar a ter uma ideia de precisamos coletar dados para a gente revelar a realidade de pessoas, né, que não estão sendo devidamente, né, a realidade que não está sendo devidamente contada, para um negócio que de fato funciona, ajuda a iluminar não só o debate, mas também políticas. Como que foi você contar um pouco brevemente como foi essa história? Olha, eu sou uma pessoa criativa. Então, assim, eu tenho, vamos dizer, todos os problemas de uma pessoa criativa, muito dispersa, e que tem muitas ideias, assim, eu vou empilhando ideias, né? Mas, assim, ter ideias é a parte fácil das coisas. O problema é colocar de pé, é ter dinheiro para colocar de pé. Naquela época, eu tinha uma amiga que estava trabalhando na Anistia Internacional, dentro de um projeto chamado Jovem Negro Vivo, que era um projeto que estava de olho nas violações de direitos que estavam sendo cometidos em meio ao preparo da cidade para receber a Copa e as Olimpíadas. Aí ela falou, olha, a gente tem uma rebarbinha de dinheiro aqui para poder fazer alguma coisa que seja digital. Essa era tudo que ela me deu de informação. Eu falei, bom, ok, vou pensar aqui, eu tenho essa informação, eu sei que ela tem potencial para virar alguma coisa, mas eu não faço ideia do que isso pode ser ainda. E a gente tomou mais uns 2, 3 cafés para poder ir mastigando aquilo ali para poder ver o que poderia virar. Naquela época, o Fogo Cruzado nasceu como um aplicativo. Ele era um aplicativo onde você mandava informações sobre tiroteios e recebia informações sobre tiroteios por onde você estava passando. E a grande equipe era eu e eu. Então, assim, eu contava o tiro, eu colocava na base de dados, eu postava nas redes o alerta, mas eu falei, caralho, uma semana não vai ter jeito mais, eu preciso de outra pessoa aqui para poder me ajudar. E assim, aquilo, como se diz, foi um tapa de realidade, porque eu vi, não vai ter jeito, a gente vai precisar de mais e mais e mais e mais gente. Hoje nós somos quase 50. Então, assim, é um super pulo. E falando de como é que você coloca isso em pé,
eu tive a sorte, que tem o nome correto de privilégio, de já ser uma pessoa formada, já estar trabalhando, ou seja, eu já conhecia muita gente. Porque é isso, a vida é feita de contatinhos, né? O resumo é isso. Então, assim, não adianta você ser bom o quanto for possível se você não tiver os contatos corretos. Então, por exemplo, eu já tinha trabalhado com a Rebeca, que foi essa minha amiga que estava trabalhando na Anistia, e ela já conhecia pessoas que faziam financiamentos. Então, foi quando eu consegui o primeiro financiamento, foi o intermédio dela. E aí, sim, realmente, eu falo que assim, foi uma sorte, porque, assim, geralmente, as organizações que financiam projetos, elas são muito quadradas, no sentido de elas têm uma linha, comparando aí, né, com o nosso público, uma linha editorial muito específica e você fica ali muito dentro do quadradinho. Poucas organizações financiam ideias. Porque é isso, o Fogo Cruzado não estava estruturado, ele precisava se estruturar, ou seja, eu precisava de um financiamento para ter mais ideias, né? Então, foi muito importante aquele primeiro financiamento, porque foi quando eu consegui, de fato, estruturar as coisas para ser o Fogo Cruzado que a gente é hoje, que ele saiu daquilo, né? Um aplicativo para ser um instituto que hoje está presente em todas as cidades da região metropolitana do Rio, Recife, Salvador e Belém. E a gente levanta hoje mais de 50 indicadores relacionados estritamente à violência armada. Então, vamos supor, aconteceu um tiro, a gente vai contar o incidente do tiro em si e todos os desdobramentos possíveis. A hora, o local, o porquê, quem está envolvido, gênero da vítima, idade, circunstância daquilo, porque pode ser uma chacina, pode ser uma operação policial, pode ser um assalto, então, assim, tudo relacionado àquilo. E todas essas informações são georreferenciadas. Então, você até mencionou, né, que a gente consegue trabalhar um monte de base de dados. Então, isso facilita, por exemplo, a gente cruzar com endereços de escolas, se eu quiser saber quais as escolas mais atingidas e os alunos mais vulneráveis por causa da violência armada. Ou saber outros detalhes relacionados à renda per capita, por exemplo, cruzar com todos os dados possíveis que também têm georreferenciamento. Então, hoje, a gente consegue ser fonte de informação para jornalistas, para pesquisadores, para gestores públicos. Então, assim, aquela ideia que eu achei que era aquilo, era só um negocinho assim, hoje me levou a lugares que eu falo, eu realmente não pensei que eu estaria aqui hoje. Não, excelente. Eu tive uma ideia não tão bem sucedida quanto a sua, mas eu consegui financiamento um tempo, chamado projeto, ela até falou, projeto Impacto.jor, né, que era um projeto para tentar medir o impacto do jornalismo. E eu tive bastante dificuldade porque falar o que é impacto do jornalismo significa coisas diferentes para jornalistas diferentes, objetivos diferentes. Para financiadores diferentes. Financiadores diferentes, né? Então, eu tinha financiamento do Google, por exemplo, né, e de outras instituições, e eu visitei várias redações no Brasil inteiro, né, perguntando para eles o que é impacto. Aí você falava para um jornalista investigativo de Brasília, era basicamente se eu derrubar um ministro, sucesso, impacto, né? Se você falava para um jornalista de gastronomia, era lotar um restaurante no final de semana. E teve um relato assim, meio comovente. Eu fui num jornal menor, assim, e aí ele falou assim: o maior impacto que eu já tive na vida, 25 anos de jornalista, eu tenho uma coluna LGBT, e eu escrevi na minha coluna de Natal que eu saí do armário para minha família no Natal. E eu escrevi essa coluna e vários leitores fizeram a mesma coisa e me mandaram e-mails contando. E aquilo foi o maior impacto que eu já tive no jornalismo. E aquilo é totalmente diferente do que a gente pensa, né? Tipo, vou fazer jornalismo para fazer XYZ, né? Então, a gente pensa meio mal, assim, qual que é o impacto, a gente não projeta muito, né? Quando a gente começa a nossa carreira, tem uma visão muito específica. Então, no fim das contas, eu não consegui fazer uma ferramenta, que era meu objetivo, né? O Google tem muito... Cria uma ferramenta que faça tal coisa. Eu falei, bom, é um negócio tão específico que vai ser difícil eu entregar isso, mas está aqui a minha pesquisa. E eu acho que a gente pensar um pouco
né, no jornalismo, e eu acho que a próxima mesa vai falar um pouco disso, né, de jornalismo de soluções e como que, de alguma forma, a gente ilumina o debate, é muito importante. Mas você especificamente, assim, né, se a gente for pensar em quais as ferramentas, além, é claro, né, acho que o Tony falou um pouco de empatia, quer dizer, empatia é uma palavra tão... Mas, assim, é empatia mesmo, né, se colocar no lugar do outro e tentar enxergar a realidade de outras formas. A gente falou um pouco, né, de dados, né, que são, né, umas tecnologias, domínio de novas tecnologias. No seu caso também essa verve empreendedora, no sentido de pegar, ter uma ideia e ir adiante. O que você acha que seriam, assim, para os comunicadores, né, jornalistas e comunicadores, são as habilidades que você vê mais relevantes para frente do que, bom, quando estava na faculdade era ter um bom texto, né? Fazer as boas perguntas na entrevista, esse tipo de coisa. Ter uma voz boa, né? Esse tipo de coisa. Mas o que é hoje, o que você vê como as habilidades importantes para ser uma pessoa que vai ter sucesso nessa carreira? Eu sou da época que a coisa importante era ter um texto. Mas é isso, eu tive que continuar e ir atualizando. Mas eu vou responder a sua pergunta com uma resposta que Tony disse, que eu concordo, que é o olhar. Porque a gente pode olhar para a mesma coisa e ter respostas diferentes. Então, isso pode ser, inclusive, o seu diferencial, né? E quando o Tony falava, lembrando da sua pergunta, eu estava lembrando de uma matéria que eu fiz, porque eu estou respondendo essa semana umas perguntas que eu recebi de uma aluna que está terminando o TCC, e ela estava me perguntando especificamente sobre uma matéria que eu fiz sobre uma fazenda no interior do Rio de Janeiro, onde as trabalhadoras eram vestidas de mucamas para servir os hóspedes do Hotel Fazenda. E ela me fez uma pergunta sobre por que aquilo foi importante. Aí eu parei, falei, boa pergunta. Porque essa pauta nasceu num bar. No bar. Eu estava tomando uma cerveja. Vou falar que vocês vão... Espero que vocês me invejem, porque foi uma cerveja muito despretensiosa e casou com a resposta que eu estava dando, porque eu estava tomando uma cerveja com a Ana Maria Gonçalves, que escreveu o enredo da Portela esse ano. E Luiz Antônio Simas, que é um contador de histórias belíssimo. E a gente estava tomando uma cerveja, aí o Simas falou, estou voltando aqui de um fim de semana horroroso, fui achando que eu ia passar um fim de semana ok, cheguei num hotel e vi uma coisa completa, um tal de café colonial. O que é isso, café colonial? E a gente na mesa assim, putíssimo. Não, horrível, horrível, horrível mesmo. Vou olhar para esse negócio aí. Guardei essa informação e depois fui procurar. E aí eu me deparei exatamente com a coisa que responde a sua pergunta, que existiam dezenas de matérias sobre essa fazenda, sobre as belezas do Vale do Café. Aí eu falei, gente, como assim? Como assim? Né? As belezas do Vale do Café, como a gente mantém a tradição viva. E eu, tipo, que tradição? Né? As delícias do café colonial. Falei, Então, assim, a diferença é o olhar. Porque eu olho para aquilo horrorizada. Há quem olhe para aquilo achando aquilo uma beleza. E era uma coisa, assim, entre aspas, pequena no sentido de era uma história que não envolvia grandes investigações, grandes bancos de dados, mas que fez a diferença por causa do olhar. E aí, inclusive, a gente vai lá no início da sua pergunta sobre os impactos. Teve impactos que eu jamais dimensionaria, que foi desde o Ministério Público Federal ir a todas as fazendas daquela região e exigir que naquelas fazendas que trabalhavam com turismo fossem expostos os nomes de todas as pessoas que haviam sido escravizadas naquelas fazendas. Os donos dessas fazendas precisaram passar por cursos para poder entender a história das outras pessoas que passaram por aquelas fazendas.
Então, assim, foi impactos que eu não esperava. Eu nem esperava que as pessoas se importassem tanto com aquela história, porque é isso. As pessoas acham aquilo legal, né? Não, uma viagem ao tempo. Tipo, né? Então, assim, é sobre o olhar que você consegue ter sobre as histórias que seriam triviais se você viesse de outro lugar, tivesse outras preocupações, tivesse outra formação. E você acha que, assim, essa reportagem, né, que você publicou no Intercept, e aí esse parênteses, né, quando eu criei o Impacto, eu estava muito olhando para aquela, né, o Washington Post tinha mudado aquele negócio para Democracy Dies in Darkness, né, a ideia de que quando você estava assinando o Washington Post, você não estava simplesmente tendo acesso à informação, mas ajudando numa luta para manter a democracia viva. Era um objetivo que fazia com que os pagantes ou os apoiadores do jornalismo estivessem, de fato, apoiando uma causa. E aí eu falei, bom, se a gente quiser fazer com que os leitores enxerguem isso no jornalismo, talvez a gente tenha que ser melhor em contar essas histórias. Então esse era o objetivo. A gente não diz por que o jornalismo funciona, né? A gente não conta qual que é o que acontece depois. A gente mal manda o link da matéria, né? Mas a gente... e aí eu conheci, quando eu fiz, enfim, na minha pesquisa, eu conheci, sei lá, uma pessoa que colocava no calendário dela, daqui a 10 anos, volte a essa pauta para saber o que aconteceu. Assim, gente que era nesse nível. E fazia matérias maravilhosas 10 anos depois, né? A gente ganhou, quando tinha o Prêmio ESSO... Vou anotar essa ideia. Quando tinha o Prêmio ESSO, pegava o Prêmio ESSO e era isso aí, mas a gente não sabia, né, o que foi depois daquilo. E uma das minhas só, que eu acho que vale a pena fazer a minha grande inspiração, assim, o que deu estalo, foi uma matéria do repórter chamado Vinícius Sassini no Globo, falando sobre... tinham órgãos para transplante. Muitos transplantes não eram feitos no Brasil, porque se tinha um órgão no estado e tinha um doador pronto no outro, mas o avião que poderia levar estava sendo utilizado por um deputado, por exemplo, né? E aí ele fez a conta e falou assim, 190 pessoas não tiveram transplante esse ano porque o avião estava com o deputado. E aí eles publicaram a matéria num domingo, no Globo. Na segunda-feira à noite, o Temer baixou um decreto, mudou a regra e no ano seguinte teve 240 transplantes a mais de órgãos que viajaram de um lugar para o outro. Aí eu falei assim, cara, por que a gente vende o Globo por, né, tem acesso à informação e não porque você salvou a vida da Ana Maria de 9 anos, entendeu? Eu fico arrepiado quando eu conto essa história, porque o jornalismo faz isso o tempo todo. Quer dizer, talvez não o tempo todo, mas faz muito mais vezes do que a gente ouve falar, né? E a gente não conta para as pessoas, né, que a gente está fazendo. E o jornalismo vive dezenas de crises simultâneas, e uma delas é a crise de financiamento, né? A gente tem uma crise de credibilidade, tem uma crise que advém da polarização, mas tem uma crise de financiamento, né? Como que vocês, por exemplo, no Intercept, pensam essa história de impacto, do financiamento? Como que vocês veem os leitores, tanto no Intercept, mas também em outros projetos jornalísticos que você vê, admira, etc.? O Intercept tem a maior base de doadores da América Latina. É assim, grande, bem grande. Realmente sustenta a redação. E para que isso chegasse a esse ponto, tem duas coisas que eu acho importantes, que tem a ciência mesmo por trás de como você trabalha relação com o seu leitor, ouvinte, telespectador. E eu falo ciência no sentido de você precisa testar títulos. Qual título funciona para o público A, para o público B? Você tem banco de dados separados por região, por idade, por gênero, porque você precisa saber com quem você está falando, para saber como falar, né? Que é essa outra ponte, que é linguagem. Com quem você está falando, né? Porque isso faz absolutamente toda a diferença. Eu lembro uma matéria que eu fiz no Intercept que era sobre o fim da ADA. A facção estava acabando.
E aquilo ali foi um desafio muito grande, porque era número, muito número. Números, muitos números. Era uma planilha enorme sobre os tiroteios e as disputas que estavam tendo no Rio. Né? Você tinha que comunicar nome de todas as facções, então eram 3 facções e milícia. Você tinha o nome de muitos traficantes para dar, muitos bairros para poder citar. Ou seja, ia ser uma história horrível, porque é muito dado picado. E aí a gente tinha esse desafio de como é que a gente vai fazer uma pessoa que mora em Pernambuco ler uma história do Rio de Janeiro, porque seria uma história local. E aí está a diferença, porque aí a gente pensou, a gente precisa de imagem, a gente precisa de cores, a gente precisa localizar as pessoas. Então, assim, quando você fala sobre Rio de Janeiro, as pessoas sabem onde é o Cristo. Não onde é, mas as pessoas têm na memória o Cristo e o Maracanã. Então, assim, você podia tomar isso de... Isso aqui aconteceu a X quilômetros do Maracanã. A pessoa... Geograficamente, talvez ela não saiba onde ela é, mas ela vai ligar. Nossa, é uma região central, é uma região turística, muitas pessoas passam por ali, que era o que a gente gostaria que a pessoa sentisse. Né? Porque aí você precisa também entender sobre o sentimento das pessoas, para poder fazer elas se importarem. Então, você tinha que saber conectar tudo isso para que as pessoas não saíssem de uma história longuíssima. E que, assim, ou essa história viraria um texto com 20.000 caracteres, tabelas e fotos, ou ela viraria uma novela, que é basicamente o que virou. Então, a gente fez uma história enorme com pequenos parágrafos que iam passando em cima do texto, em cima do rio, em cima de mapas, e as pessoas conseguiam entender onde é que as coisas estavam. E mesmo quem era de fora do Rio... achava um negócio interessante, porque tinha uma boa narrativa. E, às vezes, uma narrativa que pode ser que alguém não estivesse achando tão jornalístico assim, porque não tinha um lead quadradinho, mas tinha toda uma história. E, assim, eu recebi feedbacks de gente, assim, de todo lugar, tipo, minha mãe leu e gostou, e, tipo, minha mãe é uma pastora de 70 anos, então, assim... Minha mãe entendeu a história, então a vitória está aí. Não, eu adoro essa história, recomendo. Aliás, literalmente, ela está na primeira aula no próximo trimestre, alunos do Master em Jornalismo de Dados, né, sobre impacto, scrollytelling, né, assim, justamente dessa que a gente chama, né, que você vai contando a história no scroll e vai subindo os mapas, é realmente muito colorido. Eu senti que eu entendi mais e fiquei mais confuso ao mesmo tempo, né? Porque é que nem eu estava assistindo, né, o documentário do Pedro Bial lá, né, aquele do Vale do Escrito e tal. Você fala assim, nossa, acho que eu estou entendendo. E eu preferia não estar entendendo, né? É uma vantagem. A ignorância é uma bênção, às vezes é. Exatamente. Mas, bom, falando um pouco nisso, né, a gente pensando numa narrativa distinta, né, assim, de como que você fala com públicos diferentes, como que você adapta a conversa, de que forma que você vê a inteligência artificial chegando assim, como é uma nova ferramenta, é uma ameaça? Eu dei um treinamento para jornalistas ontem sobre inteligência artificial e sempre tem as 2 primeiras perguntas são de gente que está claramente resistente a qualquer coisa associada àquilo, né? Tipo, tá vindo para pegar o meu emprego. Enfim, é difícil, a inteligência artificial vai tirar o emprego de muitas pessoas, eu não estou, né, minimizando esse fato, mas, ao mesmo tempo, é mais uma coisa no arsenal, né, como esse dos dados, essas habilidades, né, que você listou, de conseguir lidar com essas bases grandes, né, criar histórias a partir desses números. Como que você enxerga até agora essa vinda de ChatGPTs e afins no futuro próximo do jornalismo? Num primeiro momento, a gente, meu Deus do céu, vamos perder o emprego. Esse é o primeiro impacto, né? E, de fato, existem jornais usando isso. Então, assim, realmente estão substituindo jornalistas. Mas eu acho que é uma ferramenta que você pode usar jornalisticamente do tipo entrevistar o ChatGPT, né? Você pode entrevistá-lo sobre, nossa, eu tenho aqui um processo, são 10.000 páginas. Joga ali e entreviste mesmo, faz ele trabalhar para você, para poder saber, por exemplo, qual palavra é mais repetida, para ver se você acha um padrão, né?
ou para poder saber se tem, vamos supor, tem algo sigiloso aqui no meio dessas 10 mil páginas, para poder fazer esse trabalho mesmo de colocar ele para trabalhar para você, nesse sentido. É super bom para poder usar para resumo, porque às vezes você pega essas coisas grandes, você, nossa, eu preciso disso aqui, como é que eu faço? Transcrever entrevistas, que é, né, a nossa punição da profissão, transcrever entrevistas, é horrível. É ótimo para isso também, para poder fazer pequenos, não vou lembrar o nome técnico, você vai lembrar, pequenos prompts? Prompts, isso. Para poder te ajudar em algum problema ou outro. Então, assim, dá para você fazer do ChatGPT o seu funcionário ali para essas tarefas que ninguém executa mais hoje. Você não contrata um profissional para poder fazer transcrição igual você contratava um datilógrafo. Né? Existem essas evoluções. Então, dá para você fazer esse tipo de uso. Assim. Legal. Eu falo, as pessoas... Basicamente, todo mundo foi promovido, né? O repórter virou editor de, potencialmente, uma equipe de GPTs para trabalhar para ele. Quer dizer, se tudo der certo, né? Enfim, se for se a gente não morrer antes. E acaba, enfim, criando, né, demandando novas habilidades, né? A habilidade de uma editora é diferente de uma repórter, né? Você tem que saber dar a ordem correta, saber editar quando o texto vem, enfim, não só usar essas coisas que você falou. E por último, eu acho que, para a gente estar acabando o tempo aqui, mas eu queria falar um pouco sobre, no fim, voltando ao Fogo Cruzado, porque, de novo, eu sou absolutamente fã, você gerou uma base de dados. Acho que você é a única pessoa que inventou um app que você queria que tivesse zero uso, né? Assim, se todo mundo parar de usar, vitória. Mas você tem um negócio que é usado bastante, né? Infelizmente, cada vez mais, tem dezenas de milhares de registros lá, e informa políticas públicas, em alguma medida. Como que é a conversa do terceiro setor e o poder público em termos de troca de dados? Como que você vê porque a gente fala muito do caminho inverso, né? Como jornalistas, entrar com pedido de ir lá e pegar os dados, né? Você como membro da transparência, pensar muito dos dados vindos do governo. Como que agora as organizações também sendo criadoras de dados e informando políticas? Né? Como que os governos devem agir com esses novos dados criados pela sociedade civil? Ai. Quando a gente começa a operação num lugar novo, primeiro eles odeiam a gente, tentam queimar a gente de tudo quanto é jeito, porque o fogo cruzado existe porque eles falharam miseravelmente, seja para proteção da população, ou seja na produção de dados, porque eles deveriam estar produzindo essas informações. Então, a primeira coisa é rechaçar isso o quanto for possível, falando, não vou comentar esses dados porque não conheço essa metodologia. E, ao contrário deles, a nossa metodologia é aberta, o nosso banco de dados é aberto, é só você ler, entrar no banco de dados e entender as coisas. Está tudo absolutamente transparente. Então, primeiro, tem essa resistência imediata, porque tem esse do tipo, estão mexendo nas minhas gavetas. Né? Porque quem tem o dado, quem tem informação, tem o poder de estabelecer o que vai ser dito. Então, vou dar um exemplo aqui básico. O Rio de Janeiro, até 2012, produzia informações sobre vítimas de balas perdidas. Alguém tomou a decisão de não produzir essa informação, porque ela parou de ser produzida. E qual que é o impacto disso? De 2012 para frente, você vê os relatos sobre balas perdidas nos jornais como se aquilo fosse um caso isolado. Um acidente. Ups, só aconteceu aqui, mas isso aqui é raro. Né? Isso foi o discurso do governo do Estado, porque ele poderia fazer isso. Essa informação não existe, você vai me trucar como? Tranquilo. E aí, a gente começou a produzir essa informação no Fogo Cruzado, e hoje eu posso te dizer que existem, em média, 100 vítimas de balas perdidas por ano na região metropolitana do Rio. Ou seja, não é caso isolado, não é exceção, não é um acidente. É deliberado.
Então, a produção de informação tem esse poder de fazer quem era detentor do monopólio desse discurso ser responsabilizado, se mover, legislar, né? E às vezes isso passa, isso realmente depende do lugar, né? Por exemplo, o Cláudio Castro, no primeiro momento, ele queria, né, que a gente fosse uma vítima, basicamente. Mas teve um dia que a gente publicou um dado que era, depois que eles mataram o Eco, houve, de fato, uma pacificação na Zona Oeste, que a coisa deu uma esfriada. Mas é aquilo do tipo, é igual doente terminal, ele dá uma respirada para depois ir embora. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, assim, a gente publicou uma informação falando que depois de 3 meses da morte do Eco, está assim, 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 nos bairros A, B e C, tinha dado uma melhorada. Aí o Cláudio Castro usou o dado, porque o dado era bom para ele. E aí eu fui lá no Twitter e truquei ele e falei, pode printar o meu tweet, porque em 3 meses vai dar merda. Não demorou 3 meses. Na semana seguinte, queimaram, 10 ônibus, fecharam várias ruas. Aí eu voltei lá. Então, né? Então, tem esses poderes. No Rio, esse é o comportamento. Na Bahia, por exemplo, o governo do estado chamou a gente para poder fazer um seminário sobre dados. Tudo bem que os policiais foram a contragosto, porque, né, se o comandante mandou, você tem que ir. Eles não estavam lá por boa vontade. Mas se moveram de uma forma ou de outra para poder estabelecer um GT de estudo de dados. Então, assim, é interessante. No Pará, a gente está há 4 meses e o Helder está fazendo o que o Cabral fez lá no início, o que o Cláudio Castro fez, que é do tipo, não sei o que é isso, não reconheço isso, não sou dados oficiais, que é inclusive uma palavra que eu não uso, porque são dados governamentais. Oficial é o que ele acha que é. Né? Então, assim, tem todos esses estranhamentos, porque a gente obriga eles a se mover, coisa que eles não podiam fazer antes, porque eles eram detentores, entre aspas, da verdade. Só eles tinham informação. Muito bom. Bom, queria agradecer muito, nosso tempo acabou, eu adoro o papo, enfim, jornalistas poderiam passar, né, muitas horas aqui, mas a gente tem que ouvir outras boas histórias, outros convidados. Agradeço demais você, Cecília, pelo papo, agradeço demais o Instituto pelo convite e vamos para a próxima mesa. Obrigada. A gente tem perguntas para vocês ainda, Cecília, Pedro, temos perguntas. Então, vamos lá. Primeiro, bom demais ouvir vocês dois e compartilhando aspectos tão importantes, não, do nosso dia a dia na profissão, no jornalismo, para os colegas que já estão aí na estrada há mais tempo, para os jovens estudantes e os recém-formados, enfim, são informações preciosas que vocês trouxeram. A Cecília, quando fala desse olhar específico e profundo sobre as questões que vão trazer um impacto diferenciado, não, sobre os mais variados assuntos, as dificuldades para se levantar um projeto também, que a gente lida com isso incansavelmente, né, no nosso dia a dia. Mas vamos lá, que eu tenho aqui algumas perguntas que chegaram e eu vou passar aqui para vocês. Primeiro para o Pedro. E é a seguinte, ela quer uma dica. Você pode nos dar dicas de fundações, bolsas de estudo e outras organizações que financiam projetos de jornalismo de dados para nós, da plateia, que temos muitas pautas e projetos e poucos recursos? Eu acho que são... Bom, eu gosto dessas perguntas que, vamos resolver o problema com o dinheiro na mão agora, né? Bom, Google News Initiative, né? O Google ajuda bastante. A Meta ajudava, mas acho que está diminuindo um pouco. Fundação Ford faz várias coisas. A Luminate, que é relacionada, que era a Allmedia, né? Que era a Allmedia, mas agora acho que é especialmente a Luminate. Acho que vocês podem me procurar. Acho que são essas as principais que eu consigo pensar agora. A Open Society, né, também ela ajuda. Depende muito do tema. Às vezes você pode ver, por exemplo, se você quer ter um projeto de jornalismo ambiental, você pode ver organizações que têm projetos, ONGs que têm projetos ambientais e quais são as fundações que apoiam. De repente, você pode buscar essas fundações. E se inscrever em prêmios.
né? Fundação Gabo, você tem vários prêmios, Sigma Awards, né? Que saiu o resultado hoje com ótimas o- coisas sobre dados. sobre dados, né? Então você tem essas premiações, se inscrever nas premiações, prêmio Cláudio Weber Abramo, que você já ganhou, inclusive, né? Essas premiações ajudam, dão uma graninha e ajudam a impulsionar esses projetos. E eu citei antes essa questão do impacto na fala da Cecília, e a próxima pergunta é justamente nesse caminho, e ela diz o seguinte, que o impacto que você deseja causar muda o enfoque do conteúdo e como furar a bolha da audiência e fazer ela crescer. Raramente eu penso no impacto primeiro. Só tem um que eu não vou contar jamais, que eu ainda espero ele acontecer, que eu persisto ali, que é aquele seu foco assim, de vida, de reportagem, que você fica ali naquele caminho, eu ainda vou chegar lá um dia. Mas raramente eu penso assim no impacto primeiro, porque eu acho que seria difícil você construir para trás, assim. Então, realmente, não fiz pensando nisso. E qual que era o outro pedacinho da pergunta? Se o impacto que você deseja causar muda o enfoque, e como furar a bolha da audiência? Essa do furar a bolha é bom porque, assim, ela pode ser um pouco complexa, dependendo da linha editorial do lugar onde você trabalha, né? Porque, por exemplo, no Intercept eu posso usar memes, mas não é todo lugar que você vai poder usar. Eu posso falar palavrão no Intercept, e eu acho que é só lá que pode, inclusive. Né? Então, eu posso fazer coisas que furam a bolha nesse sentido, porque para furar a bolha, você precisa de comunicação específica. E o que viraliza hoje? Né? É uma comunicação mais popular, é meme, é você ser menos sisudo, menos quadrado, ser mais flexível. Usar realmente uma linguagem mais internética vai fazer você furar essa bolha. Eu acho até que os jornais têm caminhado para poder flexibilizar o modo como eles escrevem. Mas aí você vai ver aquela diferença também, porque assim, você pode ter o jornal impresso escrito de uma forma, porque é isso, o público do jornal impresso é um. O pessoal que te segue no Instagram é outro, então você pode brincar ali com algumas coisas. As pessoas que te seguem no Twitter são outras, então assim, você precisa entender o local onde você vai disponibilizar essa informação para poder entender o que viraliza ali, porque o que viraliza no TikTok não viraliza no Instagram. É público diferente. Então, na verdade, você precisa se tornar especialista nas redes, né? Então, é interessante que os veículos tenham especialistas em rede, porque não dá tempo da gente ser especialista em tudo, né? Eu consigo saber o que eu vou fazer numa coisa ou na outra, porque eu estou lá, como usuária. Então, o que eu gosto? Eu vou fazer o que eu gosto. Né? Então, tem esse jeito de se mover aí. Ainda dá tempo de fazer mais uma pergunta para a Cecília e a próxima para os dois. E olha só, Cecília, essa daqui também é bastante interessante, desperta realmente bastante curiosidade, sempre nos perguntam. E ela diz o seguinte, você comentou que o olhar é um diferencial para o jornalista, mas se o canal de comunicação onde você trabalha não valorizar esse olhar, o que fazer? Abrir seu próprio jornal. Porque, assim, isso vai acontecer. Isso vai acontecer na sua carreira. Isso é um fato. Porque... Até porque os editores são pessoas muito diferentes de quem está chegando agora, no sentido de são pessoas mais velhas, são pessoas que geralmente vêm de outra classe social, moram em outros bairros. Então, assim, esse atrito ele vai existir de alguma forma. Mas é aquilo, você vai ter que ter jogo de cintura para poder embalar essa pauta de uma forma, porque assim, o seu editor vai ser o seu primeiro público. Então, assim, vamos supor que eu tenho um editor que eu sei que ele tem um ranço com a palavra empoderamento. Eu não vou vender para ele uma pauta com essa palavra,
porém falarei sobre isso. Então, assim, você precisa conhecer os seus editores para poder realmente fazer a venda da forma certa, porque, assim, você vai ter que rebolar durante muito tempo. E, assim, você só vai ter um poder de barganha que realmente penda para o seu lado quando você tiver um nome plenamente estabelecido. E, assim, isso só vai acontecer, meu filho, daqui 2 décadas. Então, Quer assim, complementar, vai demorar. Pedro? Não, eu só tenho a concordar. E eu acho que hoje em dia a gente tem muitos canais para os jornalistas, né, serem empreendedores, né? Assim, você tem gente que ganha muito mais dinheiro numa newsletter do Substack, né, do que ganhava nos próprios veículos. Mas, assim, não é como você falou, você não chega e fala assim, não, cansei, sou estagiário do portal, vou fazer isso. Não, meu amigo, demora. E eu acho que é um aprendizado também, né? Como você falou, acho que é muito interessante isso. Os editores são os primeiros leitores, né? Eu acho que você saber um pouco como que essa história que você está querendo, que você acha importante, vai ser lida por diferentes públicos, é crucial para você fazer com que o alcance dela seja maior. Bom, primeiro eu queria pedir desculpas por não ter dado esse tempo maior para as perguntas, né? Porque afinal eu achei que eu tinha um monopólio das boas perguntas, né? O que não é verdade. Mas eu acho que é o seguinte: a gente tem uma questão. Quando tem aquele painel de debates da Folha, você acredita que uma coisa sim ou não? E aí perguntaram assim: você acha que a fake news influenciou muito as eleições? E eu escrevi o não. Acredite, né? Eu escrevi não. Porque eu acredito que a fake news é mais um problema de demanda do que oferta, né? A gente combate as fake news ajudando as pessoas a demandarem menos histórias, né, polarizadas, né? As pessoas, elas acreditam em coisas loucas, assim, porque muitas vezes elas estão afim de acreditar. É claro que a gente pode diminuir a circulação, fazer outras coisas, mas assim, se a pessoa está afim de acreditar naquela história, ela vai acreditar nas histórias, entendeu? Desde sempre, sobre N assuntos, não só sobre política. E eu acho que a gente tem que, como a gente faz, o dado, ele pode ajudar, desde que a gente confie no dado. Você acabou de dar o exemplo, né? Se você não confia na metodologia ou etc., é difícil de você confiar na informação. Se você acha que o instituto ou aquela pessoa assim, mas foi o Greenpeace que está falando isso, e o Greenpeace tem uma agenda, sei lá o que é mais. Então, você tem que confiar não só no dado, mas na instituição que faz o dado. É o que você falou, não são dados oficiais, são dados do governo. Então, é dado, mas não é só o dado. A gente tem que confiar um pouco mais nas instituições, e eu acho que o que a gente tem que trabalhar como sociedade, de maneira geral, é como que a gente empodera as nossas instituições, todas, governos, terceiro setor, mídia, a serem mais confiáveis. Isso passa por mais honestidade, mais transparência, esse tipo de coisa. Então, eu acho que o jornalismo de dados é uma ferramenta, dado é uma ferramenta, porque é uma coisa mais objetiva, mas para a gente fazer com que isso tenha, de fato, eficácia, a gente tem que trabalhar como sociedade para aumentar a confiança nas instituições. Cecília. E só somando, porque eu concordo com o Pedro nisso, tem a questão do como é que você vai embalar a numerária. Porque, assim, ninguém gosta de tabela, gente. Só os cracudos de tabela. Porque, assim, quem vai ler tabela? Então, assim, não adianta você postar no seu Instagram uma tabela. Mas você consegue fazer um videozinho comentando uma coisa ou outra sobre aquilo. Então, assim, acho que também tem essa embalagem da informação para tornar a informação mais importante. Porque é isso. A pessoa, ela vai acreditar naquilo que ela quer, como o Pedro disse. Mas tem aquilo de... É mais fácil você entender as coisas que são escritas de forma que você consegue entender, né? Então, assim, se eu vou colocar sigla, número, está escrevendo para quem, né? Cecília, Pedro, muitíssimo obrigada. Foi incrível ouvir vocês. Obrigada por compartilharem tanto conosco.